Vamos então para a resolução do primeiro problema. Quem é maior, raiz quadrada de 2 ou raiz quinta de 6? A ideia é a seguinte, que raiz enésima elevada a uma potência nada mais são que potências com expoente fracionário. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 2, para ficar claro, vamos escrever um 2 aqui, ó, tá? E também vamos colocar um 1 aqui, ó. Aí tem uma dica, um macete que é muito simples, que é assim, o 2 está no sol e o 1 está na sombra, abaixo do radical. Então, para transformar isso como uma potência com expoente fracionário, a gente faz assim. O que está no sol vai para a sombra e o que está na sombra vai para o sol. Então, eu escrevo 1 sobre 2, tá? Bom, vamos agora escrever aqui a raiz quinta de 6. É a mesma coisa que 6 elevado. Quem está no sol é um 5, ele vai para a sombra. E o 1, que é o expoente do 6, vai para o sol. 6 elevado a 1/5. Agora nós observamos que o 2 está elevado a meio e o 6 elevado a 1/5. Então temos um jogo aí do 5 com 2. A ideia é colocar essas frações, 1/5 e meio, no mesmo denominador. E como que vamos fazer isso? Vamos multiplicar aqui por 5 e dividir por 5. Eu vou ter então 2 elevado a 5 sobre 10, tá? Porque na multiplicação de fração, né, eu multiplico os numeradores e também multiplico os denominadores. Aqui eu vou escrever 6 elevado a 1/5 vezes 2 e vezes 2. Então eu terei 6 elevado a 2 sobre 10. E agora nós voltamos, tá, para a notação de radical, de raiz. Quem está na sombra é o 10, ele vai para o sol aqui, e o 2/5 eu escrevo aqui embaixo. Mas isso é a mesma coisa que raiz décima de 32, porque 2/5 é 32. E aqui também eu escrevo 6, raiz décima de 6 ao quadrado. Mas 6 ao quadrado é 36. Então, nós temos agora dois números na mesma raiz, a raiz décima. Como 36 é maior que 32, então a raiz décima de 36 é maior que a raiz décima de 32. Ou seja, raiz quinta de 6 é maior que raiz quadrada de 2. Está aí, então, resolvido o exercício 1 do modo simples e prático no canal Fatos Matemáticos. Vamos agora para a segunda questão. Quem é menor? 1 sobre raiz cúbica de 3 ou 1 sobre raiz quadrada de 2? Não vou trabalhar com fração. Vamos analisar a raiz cúbica de 3 e a raiz quadrada de 2 pelo mesmo processo que fizemos anteriormente. Então eu escrevo aqui como 3 elevado a 1/3, porque quem está no sol vem para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. E aqui o 2, eu escrevo 2 elevado a meio, tá? É a raiz quadrada de 2. E nesse caso, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Então, eu vou multiplicar essa fração 1/3 por 2 em cima e 2 embaixo. E aqui eu vou multiplicar por 3 em cima, 3 embaixo. Dessa forma, observe que os denominadores aqui de ambas as frações aqui será 6, aqui também é 6, tá?
Então terá 3 elevado a 2 sexto. E aqui é 2 elevado a 3 sexto. Voltamos agora na forma de raiz. Então terei aqui raiz sexta de 3 ao quadrado. O que está na sombra vai para o sol. O que está no sol vai para a sombra. Então, raiz sexta de 9. E aqui, eu vou ter raiz sexta de 2 ao cubo. Ou seja, raiz sexta de 8. Bom, então, como 8 é menor que 9, a raiz sexta de 9 é maior que raiz sexta de 8. Ou, quem é a raiz sexta de 9? Voltando aqui no quadro, é a raiz cúbica de 3. Ela é maior que raiz quadrada de 2. Mas não foi essa a pergunta. A pergunta foi, quem é menor? 1 sobre raiz cúbica de 3 ou 1 sobre raiz quadrada de 2? E agora a gente dá aquela cambota aqui na nossa raiz, vai ficar 1 sobre raiz cúbica de 3, só que aqui muda. O maior vira menor. 1 sobre raiz quadrada de 2. Então, 1 sobre raiz cúbica de 3 é menor que 1 sobre raiz quadrada de 2. Está aí, então, resolvida 2 questões envolvendo radicais aqui no canal Fatos Matemáticos. Convido a todos a inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e dar um like nesta videoaula.